Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estudar a teoria dos conjuntos. A matemática ela não dá uma definição formal para conjunto, mas a gente usa aquela ideia do cotidiano mesmo, do dia a dia. O que é um conjunto? É uma coleção de objetos, de coisas que compartilham alguma característica em comum, onde cada componente do conjunto eu chamo de elemento. Então a gente pode pensar num exemplo bem fácil, que é o conjunto formado pelas vogais do nosso alfabeto. Quais serão os componentes desse conjunto, os elementos dele? As letras A, E, I, O e U, porque todas elas têm a característica em comum de ser a vogais do nosso alfabeto, tá ok? Então esse é um exemplo de conjunto, tá ok? Bem fácil. Um outro exemplo, poderia pensar, o conjunto dos estados da região sul, por exemplo. Eu teria Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses três componentes, esses três elementos, tá? Então essa é a ideia de conjunto. Muito bem, como é que eu posso representar um conjunto? Então aqui eu dei um outro exemplo, tá? É o conjunto formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5, né? Os números 2, 3, 4 e 5. Primeira forma de representar é a enumeração. Enumerar é eu dizer quem são os elementos, eu vou listar eles. Então eu represento dessa forma aqui. Então eu sempre vou ter uma letra maiúscula para indicar um conjunto, tá ok? E aí os meus elementos eles vão estar entre chaves, separados por vírgula. Então tá aqui, eu listei quais são eles, o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza. Segunda forma, eu dou uma característica. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que o meu conjunto A, ele é formado, certo? Ele é igual a todos os elementos x, tal que esse x é natural maior que 1 e menor que 6. Essa barra aqui quer dizer tal que. Tá? Então eu dou a característica, esse conjunto vai ser formado por todos os elementos x, tal que esse x é um número natural maior que 1 e menor que 6. Se ele é natural, tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, certo? Mas aí eu dou a característica, ele é maior, tem que ser maior que 1 e menor que 6. E aí eu chego exatamente nesses números aqui. Se tem que ser maior que 1 é 2, 3, 4, 5, como é menor que 6 para no 5. Então eu tenho exatamente esses mesmos elementos aqui, é uma outra forma de representar esse conjunto, tá? Que é equivalente a essa forma que eu tenho aqui. Essa daqui vai usar intervalos, onde eu digo a mesma coisa. Então aqui está dizendo que x pertence ao conjunto dos naturais, a gente já vai ver o que significa isso aqui, certo? Tal que o meu x é maior que 1 e menor que 6, tá? Essa simbologia aqui de intervalos é a mesma coisa do que está escrito aqui em cima, tá ok? E a outra forma de eu representar é através do diagrama de Venn. Diagrama de Venn, você desenha uma bola e essa bola representa o teu conjunto A. Então todos os elementos do conjunto estão dentro da bola. Então eu tenho o 2, o 3, o 4 e o 5 aqui. Certo? E aí o número de elementos do conjunto A eu represento por n de A. Então eu tenho aqui que n de A é igual a 4, porque eu tenho 4 elementos no meu conjunto A. Então essa é a forma de representação. Agora a gente tem aqui a relação de pertinência. Isso aqui é bem fácil, tá? É uma relação sempre de elemento para conjunto. O que vai acontecer? Eu sempre vou ter que um elemento pertence a um conjunto ou não pertence. Bem fácil, tá? Se o elemento pertence ao conjunto, eu uso esse símbolozinho aqui, esse E. Esse E indica pertence, significa pertence. E o Ezinho cortado não pertence, tá? Então, o elemento pertence a um conjunto ou o elemento não pertence a um conjunto. Bem tranquilo. Tá? Então a gente tem aqui o seguinte, seja o conjunto formado pelos elementos 0, 2, 5, 6 e 7, a gente tem que analisar a relação de pertinência. Então aqui eu tenho de elemento para conjunto, tá? Então aqui eu tenho o elemento 1 com relação ao conjunto A. O que acontece? O elemento 1 ele está aqui no conjunto A? Não está. Significa que o elemento 1 não pertence ao conjunto A. Então eu vou usar o Ezinho cortado. Muito bem. Agora, o elemento 2 com relação ao conjunto A. O elemento 2 pertence ao conjunto A? Pertence, ele está aqui. Então, eu vou usar o Ezinho. 2 pertence ao conjunto A. Agora, o elemento 4 com relação ao conjunto A, ele pertence? Não pertence, porque ele não está aqui, certo? Então, 4 não pertence ao conjunto A. Então, a relação de pertinência de elemento para conjunto. Ou o elemento pertence a um certo conjunto ou não pertence. E eu tenho essa simbologia aqui. Bem fácil. Agora nós temos aqui os subconjuntos. Subconjunto é quando eu tenho um conjunto dentro do outro. Para você entender, imagine o seguinte, eu pego o conjunto formado por todos os alunos de uma certa turma. Muito bem. Aí eu vou pegar um outro conjunto que é formado só pelas meninas. O que acontece? Esse conjunto formado pelas meninas, ele é um subconjunto do conjunto da sala toda, porque é um conjunto dentro do outro. O conjunto das meninas fazem parte, as meninas fazem parte da turma toda, mas é um conjunto específico porque é só das meninas. Então é um conjunto dentro do outro, tá? Eu tenho um subconjunto. Então aqui a gente tem um exemplo numérico para entender bem tranquilo o que é isso aqui.
Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, 4, 6 e eu tenho o conjunto B formado pelos elementos 1, 4 e 6. Perceba que todo elemento de B, ele é elemento do A também, ó. O 1 está no A, o 4 está no A também e o 6 está no A. O B, todo elemento de B está no A, significa que o B ele está dentro do A. Então eu posso dizer que o B é um subconjunto de A, que é a mesma coisa que dizer que B está contido em A, que também é a mesma coisa que dizer que A contém B. Então essas três afirmações aqui são equivalentes, tá? Todas elas dizem a mesma coisa. Então sempre que eu tiver um subconjunto, eu vou ter uma relação de conjunto para conjunto. Essa relação eu chamo de relação de inclusão, tá? Então eu posso ter que o B está contido em A e posso ter que o A contém B. São duas relações de inclusão, relações de conjunto para conjunto. Qual simbologia que eu vou usar, professor? Eu vou ter 4 símbolos diferentes aqui. Eu posso ter contido e não contido, que é esse Czinho e esse Czinho cortado aqui. E eu posso ter contém e não contém, que é esse C ao contrário, tá? Então eu posso ter que um conjunto está contido ou não está contido em outro, e eu posso ter que um conjunto contém ou não contém o outro. Como é que eu vou saber qual eu vou ter que usar? Você sempre vai analisar qual conjunto é o menor que você tem, tá? Como assim menor? O que tem menos elementos, maior é o que tem mais elementos. Aí a gente vai pensar na lógica. Tem como o menor ele conter o maior? Pensa um pouquinho. Tem como o maior estar dentro do menor? Não tem como, né? Então o menor ele não pode conter o maior, ele só pode estar contido. O menor ele só pode estar dentro do outro. Então, se for do menor conjunto para o maior, você vai usar está contido ou não está contido. Se for do maior conjunto para o menor, você vai ter que usar contém ou não contém. Porque não tem como o maior estar contido no menor. Pensa um pouquinho. Tem como o conjunto que é maior estar dentro do menor? Não tem como. Tá? Então se for do maior conjunto para o menor, vai ser sempre contém ou não contém. Então vamos analisar aqui. A gente tem o seguinte, do conjunto A para o conjunto B. Qual que é o maior dos dois conjuntos? O maior dos dois é o A. Então eu vou ter que analisar do maior para o menor. Então eu vou ter que analisar o seguinte, o A contém ou não contém o B? O A contém o B, tá ok? Porque todo o elemento de B está no A. Então o A contém o B. Então eu uso esse Czinho ao contrário aqui. E agora, do B para o conjunto A. O B é o menor conjunto, tá? Então ele está contido no A. Então eu uso o C. B está contido em A. Então essa é a relação de inclusão. É sempre de conjunto para conjunto. Ou um conjunto contém ou não contém o outro, ou um conjunto está contido ou não está contido no outro. Conjunto das partes. O conjunto das partes de um certo conjunto é aquele formado por todos os seus subconjuntos. Como assim, professor? Então eu tenho aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar em todos os subconjuntos que eu posso ter do conjunto A. O primeiro deles é o conjunto vazio. Isso aqui é uma definição bem importante, tá? O conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Certo? Aí eu posso pegar cada um dos elementos individualmente, vai ser um subconjunto, então eu posso ter o 1, o 2 e o 3. Qual outro subconjunto que eu posso ter? Eu posso pegar eles aos pares, então eu posso ter o 1 com o 2, é um subconjunto, posso ter o 1 com o 3, é outro subconjunto, e posso ter o 2 com o 3. Tá aqui. E além disso eu posso pegar os 3 elementos juntos, tá? Qualquer conjunto é subconjunto de si próprio, então eu posso pegar o próprio conjunto, ele é um subconjunto. Então você vai pensar em todas as possibilidades que você tem para combinar os elementos aqui. São todos subconjuntos. Então, o conjunto das partes de A, que eu represento por P de A, isso aqui quer dizer conjunto das partes de A, ele vai ser então o conjunto onde cada elemento é cada um dos elementos são os seus subconjuntos. Então, eu represento dessa forma aqui. Cada elemento vai estar entre chaves, porque é um subconjunto. Tá? Então, eu tenho aqui todos esses elementos. E eu tenho quantos elementos então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é bem interessante. Eu consigo obter o número de elementos do conjunto das partes fazendo 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do teu conjunto. Então olha só, meu conjunto A tem quantos elementos? 3. Então é só eu fazer 2 elevado a 3, 2 ao cubo, que dá 8. Então eu sei que o conjunto das partes ele vai ter 8 elementos. Ou eu sei que o meu conjunto A tem 8 subconjuntos, que é a mesma coisa, certo?
Agora a gente vai para uma das partes mais importantes da nossa aula, que são as operações com conjuntos. A parte inicial das relações de pertinência e inclusão são importantes sim, mas essa parte aqui é especial. As questões de vestibulares sempre envolvem operações com conjuntos. Vamos lá. A primeira delas é a união. Então eu tenho aqui dois conjuntos. O conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 6. E eu quero fazer a união entre esses dois conjuntos. Como que eu represento? União é indicado por esse U. Então, isso aqui significa A união B. Eu quero unir os conjuntos A e B. União, você vai juntar todos os conjuntos em um só, tá? União, você une todos. Bem fácil. Então, você vai juntar todos os elementos que você tem aqui. Então, eu pego todos os elementos que estão nos dois conjuntos aqui. Então, eu pego o 0, certo? O 1, o 2... Aí os que repetem você não vai colocar duas vezes, né? Lógico, coloca uma vez só. Então eu tenho o 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Não vai pensar que é seguir a ordem aqui e colocar o 5, tá? Cuidado, o 5 não está em nenhum dos dois. Então eu não posso colocar ele aqui. Eu só posso colocar elementos que estão ou no A ou no B. Então eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Juntei os dois conjuntos, bem fácil. Como que eu represento isso no diagrama? Bom, cada bola que eu tenho aqui representa um conjunto. Como eu tenho a união, vai ser tudo que está aqui, tudo que está dentro das duas bolas. Então, é tudo que eu tenho aqui. Esse é o diagrama. Eu poderia colocar esses elementos em qualquer lugar que eu quisesse aqui, tá? Agora, a interseção ou intersecção. Então eu tenho novamente dois conjuntos, o conjunto A formado pelos elementos 1, 5, 7, 8 e 9 e o conjunto B formado pelos elementos -3, 0, 1 e 7. E eu quero fazer a interseção entre esses dois conjuntos. Então eu represento por esse U de ponta cabeça, tá? Quer dizer A interseção B. Interseção é os elementos que são comuns aos dois conjuntos, que estão nos dois ao mesmo tempo. Então você vai ter que analisar qual elemento está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu tenho o 1, está nos dois, e eu tenho que o 7 está nos dois também. Então a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos 1 e 7. Você pega os elementos que são comuns aos dois. Bem fácil, tá? E como que eu represento no diagrama? Então, novamente, eu tenho uma bola para cada conjunto e a interseção vai ser só essa regiãozinha que eu tenho aqui pintada de vermelho, tá? Por que é essa região? Porque ela é comum às duas bolas, perceba só. Essa região faz parte do A e faz parte do B também. É justamente o espaço onde eu tenho uma bola em cima da outra. Então é a região que é comum aos dois conjuntos. Então se eu fosse escrever os meus elementos, o 1 e o 7 teriam que estar exatamente nesse espaço aqui, onde está pintado de vermelho ali. Seguindo nas operações com conjuntos, nós temos agora a diferença. Então eu tenho novamente dois conjuntos, o conjunto A formado pelos elementos -1, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 5 e 6. E eu quero a diferença. Então, primeiro eu vou fazer A menos B. A diferença, então, é o sinal de subtração mesmo. Eu quero o conjunto A menos o conjunto B. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar todos os elementos que estão no conjunto A e não estão no B. Você vai tirar o B. Então, você não quer os elementos de B. Tá? Então, quais são os elementos que estão no A e não estão no B? O -1. Tá ok? O 1 ele está no A, só que ele está no B. Então eu não posso pegar. Eu quero os que estão no A e não estão no B. Então o 2 está no A e não está no B. Qual o outro? O 3 está no A e não está no B. Beleza. E o 4 está no A e não está no B. Então o 4 também. Então A menos B vai ser o conjunto formado por esses elementos. -1, 2, 3 e 4. Como que eu represento a diferença A menos B no diagrama? Isso aqui vai ser bem importante para quando a gente for fazer problemas envolvendo conjuntos, tá? O diagrama é bem importante para a gente observar depois. Então eu tenho novamente, uma bola representa o meu conjunto A e a outra bola representa o meu conjunto B. Como eu quero só o A, o que eu faço? O que eu vou ter pintado aqui é só esse pedacinho aqui, porque esse pedaço ele pega toda a bola A e tira o que tem o B, tá? Então toda a bola B tem que estar fora, o que sobra é só esse pedaço que está marcado de vermelho aqui. Então se eu quisesse representar no diagrama, eu ia ter que colocar esses 4 elementos nesse espaço que está de vermelho aqui, que é só o A.
E se eu quiser B menos A, é a mesma coisa, só que aí é o contrário, eu tenho que pegar os elementos que estão no B e não estão no A, tá? A menos B é diferente de B menos A, tá ok? Então, quais elementos que estão no B e não estão no A? O 0 é o primeiro deles, está no B e não está no A. O 1 está no B, mas está no A, então não pode ser. O 5 está no B e não está no A. E o 6 a mesma coisa. Então, eu vou ter B menos A, o conjunto formado pelos elementos 0, 5 e 6. E a diferença B menos A é a mesma coisa, só que o contrário. Agora é só o B. Então eu pego e apago toda a bola do A. Vai sobrar só esse pedacinho aqui. Então se eu quisesse representar no diagrama, eu colocaria os 3 elementos aqui na parte pintada de vermelho, tá? E para finalizar nossa aula, nós temos aqui o conjunto complementar. Se B estiver contido em A, a diferença A menos B é chamada complementar de B em relação a A, e eu represento dessa forma aqui. Então a gente tem um exemplo para entender isso aqui. Olha só, eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos elementos 2 e 3. Primeira coisa, o B tem que estar contido no A. Então aqui acontece isso, certo? No B eu tenho os elementos 2 e 3, que são elementos do A também. Então o B está contido no A. Primeira coisa, ok. Agora eu vou pegar a diferença A menos B. Qual é o conjunto que eu vou obter? Então, são todos os elementos que estão no A e não estão no B. Então vai ser o 1 e o 4, tá ok? Por que essa diferença aqui eu chamo de complementar de B em relação a A? Porque são justamente os elementos que faltam para que o conjunto B ele seja igual ao conjunto A. É o complemento que falta para o B ser igual ao A. Se eu complementasse ao conjunto B esses dois elementos, ele ficaria igual ao A. Por isso que é conjunto complementar. É o complemento que falta para o conjunto B virar o A. Por isso que eu chamo complementar de B em relação a A. Então essa foi a nossa aula sobre a teoria dos conjuntos. Espero que você tenha gostado. Assista agora a aula de exercícios resolvidos, porque ela vai ser muito importante para complementar isso aqui que a gente viu. Eu vou resolver problemas que são clássicos envolvendo conjuntos. Então, tô te esperando lá. Valeu!